que até então, Lude, a polícia aqui do nosso interior de São Paulo, a nossa seccional, né, o doutor Heitor, que é o delegado de Cravinhos, deu um certo suporte a esse caso. Mas como é que está isso? Conta pra gente. Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, nós estamos aqui em frente à empresa onde o Nelson participou de uma reunião e teria saído quando desapareceu. Essa empresa fica aqui na marginal da rodovia Anhanguera, em Cravinhos, logo na entrada aqui de Cravinhos. A gente vê que tem câmeras de segurança por aqui, a gente vai caminhar aqui até a porta da entrada, tem câmeras de segurança, mas de acordo com o dono do local, que a gente encontrou com ele aqui, ele não quis gravar entrevista, mas ele falou que os equipamentos, por conta da empresa ainda estar em obra, os equipamentos não estão funcionando. Então a polícia quer saber se de fato não tem imagens de câmeras de segurança que mostram o Nelson saindo daqui com o carro. Tem uma câmera de segurança que registrou a passagem do Nelson às 13h14 da tarde no pedágio de São Simão. Uma empresa na rua lateral também registrou a passagem dele às 3h06 da tarde. A gente vai caminhar para mostrar o tamanho dessa empresa. Tem luzes acesas, mas não tem funcionário trabalhando aqui. Aparentemente, ninguém saiu para falar com a gente. Ontem nós estivemos aqui, encontramos um funcionário que a gente viu na reportagem agora. Ele disse que está com medo, que todo mundo está com medo e por isso as pessoas não estão vindo trabalhar. O dono da empresa, que seria o homem com quem o Nelson fez essa reunião na última sexta-feira, falou com a gente e disse que, por enquanto, também não vai gravar entrevista. A gente recebeu a informação que policiais da capital, do DHPP, estiveram aqui ontem à tarde e conversaram com ele. Para a gente entender, ô Pagliani, há cerca de 3 meses, o Nelson fez contato com esse homem aqui de Cravinhos e eles iniciaram aí uma parceria para que essa empresa fosse aberta. Então eles estavam se encontrando semanalmente. Ele contou para mim que o Nelson vinha para cá sempre às terças-feiras. O Nelson vinha para reuniões semanalmente, sempre às terças-feiras. Que depois da reunião eles saíam para almoçar, conversavam e o Nelson voltava para a capital. O Nelson, de acordo com informações desse homem, ele veio na última terça-feira, só que ele voltou. Não como habitual, ele voltou na sexta-feira. Ele saiu de São Paulo às 8 horas da manhã. E aí as praças de pedágio também registraram a passagem dele. Olha só, ele passou pela praça de pedágio de Santa Rita do Passa Quatro às 11h18. Depois passou pela praça de pedágio de São Simão às 11h32. Então, pelo caminho de lá até aqui, da praça de pedágio de São Simão até aqui, o Nelson teria chegado aqui por volta do meio-dia. E essa reunião teria acontecido justamente esse horário. Por quê? O Nelson teria respondido uma mensagem para a esposa, 12h57. Foi o último contato dele. Ele disse que estava em reunião e que depois falava com ela, só que depois disso não fez mais contato. A informação que a gente recebeu do dono é que o Nelson saiu daqui da empresa entre 2 e 3 horas da tarde. Foi exatamente esse horário, porque tem uma câmera de segurança. Daqui a pouco a gente vai ver essa imagem que registra a passagem do Nelson às 3h06 aqui na marginal da rodovia Anhanguera. E aí ele segue para a Anhanguera e passa pela praça de pedágio de São Simão às 3h14. Então ele sai daqui por volta das 3 horas, passa pela marginal às 13h06 e às 13h14 ele já está na praça de pedágio de São Simão. O que a polícia quer saber se era o Nelson que dirigia o veículo quando saiu daqui. Ele, nesse dia, na sexta-feira, ele disse que não podia ficar muito tempo, foi uma passagem rápida, porque ele teria um compromisso familiar, inclusive, segundo o dono, e foi rápido, foi uma reunião rápida, mas o que chamou a atenção e o que intriga a polícia é que o Nelson vinha sempre às terças-feiras e veio na sexta-feira. A gente não sabe, de fato, o que ele veio fazer aqui, porque não era costume dele vir na sexta-feira. E ele veio, e foi uma coisa rápida, porque se ele chegou aqui meio-dia e foi embora antes das 3 horas, perto das 3 horas, foi uma passagem rápida dele aqui por Cravinhos. O delegado aqui de Cravinhos, ele tem apoiado a polícia, os policiais do DHPP, da capital paulista, mas por enquanto ele não pode passar muitas informações, até porque não é ele que está comandando as investigações. A gente sabe que policiais da capital estiveram aqui e conversaram
com esse homem que seria o sócio ali, quem estava fazendo negócio com o Nelson e que estava realizando essas reuniões com ele. Então, o que a polícia quer saber, Pagliani, e o que dificulta o trabalho da polícia? A polícia quer saber se foi o Nelson que saiu daqui dirigindo esse carro na sexta-feira às 3 horas da tarde. O que ajudaria o trabalho de investigação seriam as imagens das câmeras de segurança da empresa, mas de acordo com o dono, ele passou essa informação ontem para a gente, que as câmeras ainda não estão em funcionamento. É isso que a polícia quer saber, se de fato as câmeras não estão funcionando. Ninguém foi encontrado aqui hoje, nenhum funcionário foi encontrado aqui hoje, portanto ninguém está trabalhando, porque ontem o funcionário explicou que está todo mundo com medo por conta do que aconteceu e para a polícia tudo é um mistério. A imagem registra o Nelson aqui na nossa região, passando pela praça de pedágio às 13h14 da tarde, em São Simão, e depois o carro foi abandonado na capital, na zona norte da capital, e o Nelson, ao sair daqui, nunca mais foi visto. A polícia trabalha com a hipótese de que, de fato, ele saiu daqui às 3 horas da tarde, mas ainda não tem certeza se era ele que dirigiu o veículo, porque o carro tem uma película escura e não dá para ver. Na passagem pelo pedágio de São Simão, aparentemente não tem ninguém no carro. O motorista estaria sozinho, mas a polícia não sabe ainda se era o Nelson que estava dirigindo, Pagliani.